Uma cientista brasileira pode ter encontrado um jeito de fazer neurônios voltarem a se reconectar depois da tetraplegia. Mas quase ninguém entendeu o que realmente foi descoberto. Você já imaginou alguém que perdeu os movimentos por causa de uma lesão na medula voltar a ter respostas no corpo? Não por um chip, não por robôs, mas por uma molécula criada em laboratório. Hoje você vai entender a história da pesquisa liderada por Tatiana Coelho de Sampaio, pesquisadora da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que ficou conhecida por desenvolver uma substância chamada polilaminina. É ciência real, e eu vou te explicar exatamente até onde essa descoberta realmente vai. Quando acontece uma lesão na medula espinhal, não é só um fio que foi cortado. O que acontece de verdade é, os neurônios são danificados, ocorre inflamação, e o próprio corpo cria uma espécie de cicatriz no local. Essa cicatriz é chamada de cicatriz glial. E aqui está o maior drama. Ela protege o tecido, mas ao mesmo tempo bloqueia a regeneração. Ou seja, o corpo tenta se defender, mas acaba impedindo que os neurônios voltem a se reconectar. Por isso, durante décadas, a medicina praticamente só conseguiu estabilizar o paciente, evitar piora e trabalhar com reabilitação. Regenerar a medula sempre foi um dos maiores desafios da neurociência. A equipe da Tatiana não tentou criar um neurônio novo. A ideia foi outra. Eles estudaram algo chamado matriz extracelular, que, resumindo, é o ambiente onde as células vivem. E foi a partir disso que surgiu a polilaminina. Ela é uma forma reorganizada de uma proteína natural chamada laminina, que já existe no nosso corpo. A grande sacada não foi inventar uma proteína nova, foi mudar a forma como essa proteína se organiza no espaço. Agora imagina a lesão na medula como um buraco no meio da estrada. Os neurônios até tentam crescer, mas não sabem para onde ir. O que a polilaminina faz é criar um tipo de estrutura física e química que ajuda as células a se fixarem menos, orienta o crescimento dos axônios, melhora a adesão celular e reduz parte do ambiente que inibe a regeneração. Na prática, ela não cura o neurônio, ela melhora o ambiente ao redor dele. É como trocar um terreno cheio de pedras por um solo onde a planta consegue crescer. O neurônio continua sendo o responsável por crescer. A polilaminina só cria o caminho. Nos experimentos de laboratório e nos modelos animais, foi possível observar crescimento de fibras nervosas, melhora na organização do tecido e recuperação funcional parcial em alguns casos. Isso é extremamente relevante, porque durante muito tempo se acreditou que o sistema nervoso central praticamente não se reorganizava depois de lesões graves. Esses resultados mostraram que existe sim uma janela de regeneração, desde que o ambiente seja favorável. Então já existe cura da tetraplegia? Não, isso é muito importante para você que está assistindo. O que existe hoje é uma tecnologia experimental. Ainda não existe um tratamento aprovado, padronizado e disponível para a população. Inclusive, no Brasil, quem autoriza testes em humanos é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Quando um tratamento entra na chamada fase 1 em humanos, o objetivo principal não é provar que ele funciona. O objetivo é responder perguntas como: é seguro? Causa inflamação grave? Qual dose é tolerável? O organismo reage bem? Só depois disso é que vem fases maiores, com mais pessoas, para realmente medir eficácia. Ou seja, é um passo enorme, mas ainda é um passo inicial. Existe uma diferença enorme entre pode ajudar em alguns casos e cura a tetraplegia. Cada lesão medular é diferente, depende de nível da lesão, tempo desde o trauma, extensão do dano, resposta inflamatória e vários outros fatores. Por isso, ninguém sério na ciência hoje afirma que a polilaminina é uma cura definitiva. O que essa pesquisa mostra é algo ainda mais importante, que talvez o maior obstáculo não seja o neurônio, mas o ambiente, onde ele tenta se regenerar. A polilaminina não devolve movimentos por mágica. Ela ensina o corpo a ter uma segunda chance de se reorganizar. E isso, por si só, já é um dos caminhos mais promissores da medicina regenerativa moderna. É biologia tentando convencer o sistema nervoso a se reconstruir. Talvez você tenha ouvido falar que já existe um rapaz que voltou a andar com essa descoberta. Mas a verdade é que, até agora, não existe nenhum caso clínico oficialmente publicado dizendo que alguém foi curado da tetraplegia. O que existe são relatos iniciais de pacientes que apresentaram melhora de movimentos e respostas neurológicas. Isso já é um avanço enorme, mas ainda não é o mesmo que voltar a andar normalmente. Na ciência, recuperar um pouco de função já muda uma vida inteira. Se você chegou até aqui, já entendeu que essa descoberta é ciência real.
e feita no Brasil, tentando devolver possibilidades para pessoas que perderam movimentos. Se esse conteúdo te ajudou a entender melhor esse tema, se inscreva no canal, deixe o seu like, ative o sininho e compartilhe esse vídeo com alguém que precisa conhecer esse avanço da ciência. E me conta aqui nos comentários. Você já tinha ouvido falar dessa pesquisa brasileira?